Olá, seja bem-vindo. Começa agora mais um Ecocenado. Você vai ver na edição de hoje. Em outubro é celebrado o Dia Mundial dos Animais. Nós preparamos uma edição especial para falar de proteção e também de ameaças à fauna brasileira. O zoológico tem alguns papéis fundamentais, que é a questão da conservação, da pesquisa e da reprodução. Então, quando nós temos animais num ambiente saudável, que ele está bem alimentado, que ele tem todo um acompanhamento, a gente consegue fomentar esses três princípios. Nós temos a oportunidade, de estar vendo sempre esses animais e entender como o comportamento deles funciona. O Festival Curicaca, em Brasília, reuniu grupos de mulheres de diversos setores para debaterem propostas para a COP30 relacionadas ao protagonismo feminino nas decisões sobre o clima. O mundo enfrenta uma crise ambiental que é também uma crise de cuidado, de empatia e de equilíbrio. E as mulheres têm o potencial de reconstruir essa ponte entre a natureza e a política, entre a economia e a vida. É preciso que as políticas públicas reconheçam o papel estratégico das mulheres na transição ecológica e energética. O mico-leão dourado teve aumento de 30% na sua população na última década, mas ainda corre risco de extinção. E um drama ambiental no Vale do Guaporé, em Rondônia. Além da caça predatória, a mudança no clima tem causado grande impacto na reprodução de tartarugas de água doce. A perda de habitats naturais é uma grande ameaça à fauna mundial. Manter alguns animais em cativeiro em zoológicos e aquários é então uma forma de evitar a extinção de várias espécies. Os zoológicos e aquários são muito mais do que espaços de lazer. São centros vivos de conservação, onde a ciência e o cuidado se unem para reduzir a ameaça de extinção de espécies e reabilitar animais. No Congresso Nacional, um projeto de lei tem como objetivo reconhecer essas instituições como verdadeiros guardiões da biodiversidade. É exatamente para trazer mais segurança, mais obrigação de quem resolve montar um zoológico, que seja uma prefeitura, que seja o estado, que seja federal, que tenha obrigação de fazer com que os animais tenham bons tratos, que eles sejam bem cuidados, que eles sejam bem alimentados e com médicos veterinários, com sanidade, para que quando uma criança for, quando as pessoas forem conhecer, também tenha um ambiente saudável. O zoológico tem alguns papéis fundamentais, que é a questão da conservação, da pesquisa e da reprodução. Então, quando nós temos animais num ambiente saudável, que ele está bem alimentado, que ele tem todo um acompanhamento, a gente consegue fomentar esses três princípios. Então, na parte da pesquisa, quando a gente pega o animal e tem um conhecimento sobre a espécie, na parte de reprodução, do que o animal se alimenta, de que forma ele está aqui no zoológico, como ele está sendo acompanhado. Tem na parte das informações que são coletadas no dia a dia pelos alunos, isso vira estudos, vira artigos técnicos também. Então, acho que esse é um dos principais pilares que o zoológico tem para atuar. Programas específicos possibilitam reintroduzir animais na natureza, devolvendo o equilíbrio aos ecossistemas. Esse trabalho que nós fazemos aqui é um trabalho que é uma equipe multidisciplinar. Então é feito todo um estudo de como esse animal chega no zoológico, de que forma a gente pode devolvê-lo à natureza através das repreensões que a gente recebe aqui, ou também a questão dos maus tratos, que a gente recebe os animais, faz todo esse levantamento, se é possível ter reprodução ou não. Então é feito um cuidado bem amplo com a equipe. Muita gente enxerga os jardins zoológicos como lugares de exibição de animais. Mas, mais do que isso, eles têm a missão de despertar a consciência. Eu acho que o principal ponto nosso aqui é desmistificar também um pouco da informação que o público conhece sobre o zoológico. Então, quando nós falamos de todos esses programas, das visitas guiadas que nós temos, a gente mostra a importância do zoológico, que não é só os animais expostos. Então, a gente tem a questão da conservação, da pesquisa, e mostrar para a população que não é só o zoológico que tem esse papel de conservar a biodiversidade, que todos nós juntos podemos mudar muito o nosso futuro, né? Então acho que essa é a principal informação e notícia que a gente pode dar para o público. Entre os animais resgatados no Zoológico de Brasília está um elefante chamado Chocolate, símbolo da luta contra o tráfico e os maus tratos.
O diretor, que gosta de caminhar pelo parque para acompanhar de perto o bem-estar dos animais, explica que o trabalho vai além da exposição. Aqui no Zoológico de Brasília nós temos 2 elefantes, nós temos a Belinha e temos também o Chocolate. O Chocolate foi um dos animais que veio para nós aqui através de uma apreensão, de um circo. Então ele sofreu muito, maus tratos, então a equipe nossa tem trabalhado bastante para condicionar, para melhorar essa questão de saúde e bem-estar dele. Assim como os zoológicos, os aquários não são apenas ambientes de lazer e entretenimento. Eles acolhem espécies vítimas de maus tratos, resgatados de situações de risco, oferecendo cuidado e reabilitação, o que contribui também para pesquisas importantes. Quando a gente fala, por exemplo, de reprodução de espécies marinhas, muitas vezes é difícil entender como isso ocorre, né? Algumas espécies vivem em locais de difícil acesso, então nós temos a oportunidade, né, de estar vendo sempre esses animais e entender como o comportamento deles funciona. Então, com quantos anos eles começam a se reproduzir, como é o tipo de reprodução, né, quantos filhotes tem, enfim. Então, esses dados são extremamente importantes, né, e colaboram muito, né, para a conservação das espécies nos ambientes naturais. Os aquários também funcionam como centros de educação ambiental. O nosso foco hoje é mostrar para os nossos visitantes o porquê existem espécies sob cuidados humanos, por que esses animais estão aqui hoje, né? E infelizmente muitas vezes são reflexos, né, das ações do ser humano no ambiente desses animais. Então é mostrar como o ser humano afeta, né, diretamente a vida desses animais e como, né, a gente pode reverter essa situação e ter aí um planeta muito melhor para todo mundo. O mundo se prepara para a COP30. Aqui no Brasil, mulheres de diferentes partidos e setores se unem para fortalecer a participação delas nas decisões sobre o clima. Em Brasília, o evento Bancada Feminina na COP30 reuniu senadoras, deputadas, ministras e lideranças da sociedade civil para discutir sustentabilidade e inovação e o papel das mulheres na transição ecológica. Curicaca, uma ave do cerrado que, ao cantar, anuncia mudanças nas condições do tempo. Deu nome ao Festival da ABDI, que abrigou os debates das mulheres. Na abertura, o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento comentou o recém-lançado programa do governo que zerou o IPI para carros sustentáveis. O que é o carro sustentável? É o carro de entrada, não é carro de R$200 mil. Carro de entrada, não paga imposto, IPI, tem que ser fabricado no Brasil, flex, não pode emitir mais que 83 gramas de carbono por quilômetro rodado e 80% de reciclabilidade. A bancada feminina se encontrou nos 2 primeiros dias do festival e discutiu temas relacionados à economia verde, financiamento climático, biomas, redes de apoio entre mulheres e a importância da representatividade delas na política e na gestão ambiental. A COP30 será uma oportunidade para mostrar ao mundo que o Brasil pode ser líder da transição ecológica global. Um país capaz de conciliar crescimento econômico, geração de emprego e renda e proteção dos nossos biomas. E, sobretudo, um país onde as mulheres estão na linha de frente dessas transformações. Elas querem decidir, elas querem agir, elas querem governar e principalmente transformar. É uma convocação à ação, ao engajamento e à liderança feminina em todos os níveis, do local ao global. É preciso que as políticas públicas reconheçam o papel estratégico das mulheres na transição ecológica e energética. É preciso que o Estado crie mecanismos de crédito, de formação técnica e incentivos fiscais. Isso é o maior desafio para nós, voltado a empreendimentos sustentáveis liderado por nós mulheres. Essa relação gênero e clima, ela tem uma simbiose muito grande, muito forte, né? O que nós precisamos é de uma sociedade cidadã, de uma sociedade em que as mulheres se sintam absolutamente livres, respeitadas, valorizadas, colocando todo o seu potencial, né, de habilidades, de inteligência das suas vidas. E acho que esse
esse momento é muito importante para a gente discutir isso. A líder do projeto Sebrae Delas explicou a força do empreendedorismo feminino no enfrentamento aos impactos dos eventos ambientais extremos. Nós, mulheres, em geral, temos menos renda, menos dinheiro que os homens e a gente se dedica muito, muito por motivos culturais, a questões domésticas, o cuidado com as crianças, o cuidado com a casa, com os idosos, fora a questão da violência, A gente sabe que quando tem um desastre climático, as mulheres acabam sendo muito mais violentadas e assim por diante. Então, quando você tem uma enchente, quando você tem uma seca, quando você tem algum desastre, é preciso de dinheiro, não é verdade? É preciso de dinheiro para poder mudar, por exemplo, se você está numa casa que foi levada pela enchente, ou se você está num lugar onde não tem mais comida. E o empreendedorismo feminino, ou seja, as mulheres que são mulheres que têm empresas, que têm negócios, é a forma mais rápida de você conseguir ganhar o seu próprio dinheiro. Você não precisa passar por um curso, por exemplo, de vários anos de formação. A senadora Jussara Lima falou do estigma e do potencial do bioma onde está o seu estado. A caatinga ainda é invisível para muitos brasileiros. Ela só aparece nas manchetes quando há seca, fome ou incêndios. Mas ela é bioma de futuro, de energia solar abundante, de plantas medicinais únicas, de cadeias produtivas sustentáveis que podem gerar empregos verdes e fortalecer a economia local. Transformar essa percepção é também uma forma de inovação política. O tema deste encontro, por mais mulheres nas decisões políticas e climáticas, não é apenas um pedido, é uma necessidade. O mundo enfrenta uma crise ambiental que é também uma crise de cuidado, de empatia e de equilíbrio. E as mulheres têm o potencial de reconstruir essa ponte entre a natureza e a política, entre a economia e a vida. Esses debates todos fizeram parte do processo de elaboração de uma carta prevista para ser apresentada em novembro em Belém. A iniciativa reforça o protagonismo delas nas discussões sobre sustentabilidade e igualdade de gênero. O objetivo é construir de forma conjunta propostas que representem a voz das mulheres brasileiras nas negociações da COP30. Carta que se pretende tão coletiva, tão inclusiva, e uma carta que não se pretende ser só um documento que vire de fato políticas públicas, legislação, para que a gente possa de fato promover essa transformação que a gente tanto precisa, para que a gente possa ser a mudança que a gente quer ver no mundo na prática. Obrigada, gente! Confira mais destaques do que aconteceu no Brasil e no mundo nos últimos dias no nosso Giro Ambiental. Representantes de diversos países se reuniram em Brasília na pré-COP, uma preparação para a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, que vai acontecer em novembro em Belém. Para o presidente da COP30, André Correia do Lago, o encontro foi fundamental para conhecer os limites de cada país nas negociações. Eu acho que o que houve aqui e que foi extremamente útil fazer essa pré-COP é que nós já temos isso agora muito melhor mapeado, porque eles foram muito claros nos limites do que eles podem ou não podem aceitar no processo negociador. Então, ainda falta muita coisa, porque tem muita coisa. Durante o evento, o governo federal destacou o papel da COP30 como a COP da implementação. Muitos países colocando nas bilaterais que tivemos, eu particularmente, com a Índia, com Singapura, com alguns países, de que eles querem muito ajudar para que a COP30 de fato seja a COP que vai inaugurar esse período após o Acordo de Paris, que é muito desafiador. Quando a gente tem um instrumento que deu lastro para que a negociação no âmbito da Convenção de Mudança do Clima prosseguisse por 10 anos, é desafiador o que vai ser a base para os próximos 10 anos. Obviamente que isso não é construído pelo Brasil sozinho, mas temos a consciência de que os tijolos, a edificação começa pela COP30.
Os níveis de dióxido de carbono atingiram novos recordes em 2024, segundo a Organização Mundial Meteorológica, chegando a uma média anual de 423,9 partículas por milhão. Desde a década de 1960, as taxas de gás carbônico triplicaram. Elas passaram de um aumento médio anual de 0,8 ppm para 2,4 ppm entre 2011 e 2020. Entre 2023 e 2024, o aumento foi de 3,5 partículas por milhão. Este foi o maior desde 1957, quando iniciaram as medições. A cada 10 pessoas em situação de pobreza multidimensional, quase 8 estão diretamente expostas a riscos climáticos. É o que aponta o Índice Global de Pobreza Multidimensional de 2025. O relatório mostra que 651 milhões de pessoas que vivem na pobreza estão sob 2 ou mais riscos climáticos, enquanto 309 milhões enfrentam 3 ou 4 perigos simultaneamente. Os riscos que mais atingem essa parcela da população são o calor elevado, 608 milhões, e a poluição do ar, 577 milhões. 465 milhões de pessoas em situação de pobreza moram em regiões propensas a inundações e 207 milhões em áreas afetadas pela seca. Mico-leão dourado. Graças ao esforço de diversas organizações ambientais, a espécie vem aumentando sua população, hoje com aproximadamente 4.800 indivíduos, mas ainda está em perigo. Nativo da exuberante Mata Atlântica, o mico-leão dourado encanta por sua beleza singular. Sua pelagem dourada, que lembra uma coroa de fogo, faz dele um verdadeiro tesouro vivo da natureza brasileira. A vida desses pequenos primatas guarda delicados mistérios. A gestação dura cerca de 130 dias e, muitas vezes, dá origem a gêmeos, um símbolo de esperança em meio à ameaça constante de extinção. Para sobreviver e prosperar, cada grupo precisa de ao menos 50 hectares de floresta, espaço onde encontram alimento, refúgio e a chance de perpetuar a espécie. O mico-leão dourado é um guardião da Mata Atlântica e um símbolo vivo da urgência em preservar o que ainda nos resta. O Vale do Guaporé, na fronteira com a Bolívia, é um dos maiores abrigos de quelônios da América do Sul. A região enfrenta um desafio preocupante: o atraso no início da desova de milhares de tartarugas pelo segundo ano consecutivo. Veja na reportagem da TV Assembleia de Rondônia. No Vale do Guaporé, a paisagem impressiona. O rio serpenteia por uma imensidão de floresta nativa, revelando um espetáculo de cores. Bandos de pássaros riscam o céu, flores silvestres começam a brotar e o verde intenso da selva ganha novos tons. Mas por trás dessa beleza, um alerta. Há mais de um mês, as tartarugas na Amazônia aguardam para desovar. Os animais permanecem amontoados, sem destino, em um ponto específico do rio. Essas imagens que a gente viu com as tartarugas em cima do rio, elas são espetaculares, mas na verdade também escondem um drama. Esses animais, sem poder chegar até a praia para poder fazer a desova, eles sofrem muito e correm o risco, né, Zeca, de morrer até mesmo dentro d'água por conta de não conseguir fazer essa desova, de uma infecção provocada por isso. Sim, se ela não conseguir desovar, aquele ovo ele vai estragar, vai apodrecer dentro do intestino dela e ela vai sofrer uma infecção e pode vir a morrer, sim, com certeza. A cheia prolongada é o que está impedindo a formação das praias, o único local onde elas depositam seus ovos. Apenas alguns tracajás conseguiram colocar ovos nas poucas faixas de areia que surgiram. Nós estamos em uma das poucas praias
que surgiram aqui nessa região do Guaporé, porque a água, o nível do rio continua ainda muito alto. A água não baixou o suficiente para que as tartarugas comecem a desovar. O tracajá, ele é um animal menor que a tartaruga, né? Ele chega aí até 18 quilos no máximo, né? E coloca em média, aqui a gente tem aí aproximadamente 18 a 20 ovos, enquanto que a tartaruga da Amazônia são mais de 100 ovos, chegando até a 120, 125 ovos. A situação não afeta apenas as tartarugas. Nossa equipe registrou ninhos de gaivotas com ovos e filhotes, um flagrante raro. Aqui a gente tem uma imagem espetacular, né? Extraordinária. São 3 filhotinhos usando o mesmo ninho, fazendo de conta que estão mortos para não chamar a atenção. A mamãe gaivota, ela vem aqui trazer comida para eles e aí eles vão ficar aqui mais 20, 25 dias para depois já saírem sozinhos para a natureza. Caminhando mais um pouco na areia, nos deparamos com o milagre da vida. Aqui acabou de nascer um filhotinho, tem outros que já nasceram, né? Estão aqui quietinhos, acomodados. A reprodução dessas aves já deveria ter acontecido 2 meses atrás, mas como o calendário da natureza mudou, a realidade é outra. O cenário só não é mais dramático porque as gaivotas estão superando as adversidades ambientais e prosseguindo com seu ciclo de vida. Mas a estiagem já revela números preocupantes. No ano passado, de 1.400.000 tartarugas que deveriam nascer, apenas 350.000 chegaram a desovar, e nem todas resistiram aos predadores do rio. Este ano, a demora drástica na desova deve reduzir ainda mais a quantidade de filhotes, acendendo um novo alerta para o ecossistema. O IBAMA reconhece a gravidade do problema, mas explica que vem monitorando a situação. Mesmo diante de todos esses desafios, de todas essas limitações, o IBAMA está procurando fazer o máximo que pode. Seja enviando equipes para garantir todos os anos essas campanhas de monitoramento, seja enviando equipes mesmo que de forma esporádica, mas o IBAMA ele está priorizando sim a fiscalização no rio, o guarnecimento dos animais, o guarnecimento das praias para garantir a perpetuidade da espécie. O IBAMA atua com apenas 2 fiscais em uma região que vem enfrentando a caça predatória. A matança indiscriminada fez as tartarugas mudarem de local para a desova. O que ainda consegue inibir um pouco a atuação dos caçadores de tartarugas são os homens do pelotão de fronteira do Exército, que costumam patrulhar as águas internacionais. O problema é que até para o Exército é difícil navegar quando a água é em excesso ou seca prolongada. Aqui a gente está numa região que tem muita pedra e o piloteiro tem que ter todo o cuidado possível, porque se o motor não estiver destravado, a hélice do motor ela quebra. E aí acabou-se a embarcação. Uma outra imagem inusitada no prolongamento do rio são os esconderijos naturais formados pela vegetação. Quem não é da região, imagina que foram construídas cabanas flutuantes às margens do rio. Isso aqui, que a gente tem aqui do lado, chama-se tarope. É uma planta aquática que inclusive serve de alimento para as tartarugas. Em meio a toda a beleza e vida que a região oferece, os ambientalistas alertam para o risco das tartarugas do Guaporé voltarem a entrar na lista de extinção. A gente vai tentar salvar o maior número possível, mas já está chovendo muito no Guaporé e a tendência é o rio encher e sufocar os filhotes. A tartaruga ela faz parte da cadeia alimentar da maioria dos aquáticos e de boa parte das aves. E aí, sem tartaruga, todo o ecossistema está comprometido, muda tudo. Entre fenômenos naturais, caça predatória e pouca fiscalização, o ciclo da vida no Guaporé enfrenta riscos cada vez maiores. Um desafio que ameaça não só as tartarugas, mas todo o equilíbrio da região.
Senado de hoje termina aqui. Obrigada pela sua audiência. Para ver e compartilhar este e outros programas, você pode acessar o nosso canal no YouTube ou o site da TV Senado, senado.leg.br/tv. Até a próxima. Tchau, tchau.